Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Medeiros da equipe do Tinta Nanquim e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que não tem nada a ver com as disciplinas em si, mas tem a ver com a sua realização de prova. Vamos tratar dos métodos de correção das provas do Enem 2018. As provas às quais eu estou me referindo aqui agora são as provas objetivas, aqueles 4 cadernos mágicos de questões com 45 questões cada uma delas. Pessoal, vamos pensar da seguinte forma. O grande motor desse método de correção do Enem se chama Teoria de Resposta ao Item, conhecido como TRI. Bom, esse método ele avalia as questões de acordo com seus níveis de dificuldade. De tal forma, as questões mais fáceis possuem um valor menor, as questões mais difíceis possuem um valor maior. Por exemplo, um aluno que acerta 20 questões pode vir a ter uma nota maior do que aquele aluno que acertou 30 questões, a depender do nível de dificuldade das questões que cada um deles acertou. Até o ano de 2017, esse método de correção era executado pela Fundação Getúlio Vargas, SES Gran Rio e o INEP. O ano de 2018, eu particularmente ainda não tenho nenhuma informação a esse respeito. O método de teoria de resposta ao item, ele visa humanizar as questões, pensando no indivíduo que está ali respondendo. Vou te explicar um pouco mais. Vamos pensar que há uma questão de uma prova qualquer que tem um nível de dificuldade 5. Agora imaginemos que também nessa mesma prova há uma questão cujo nível de dificuldade é 10. Ou seja, o que é que nós entendemos? Se o aluno não acertou uma questão cujo nível de dificuldade é 5, ele não possui conhecimento suficiente para o acerto sólido, convicto da questão de dificuldade 10. Dessa maneira, se o aluno erra uma questão de nível de dificuldade 5 e acerta uma questão de nível de dificuldade 10, podemos inferir que esse aluno não tem um pleno domínio do conteúdo, foi apenas um acerto casual, que é desconsiderado no momento da correção. Você, candidato, pode achar injusto, porque de alguma forma um acerto que foi executado por você não vai ser considerado. Mas esse acerto não traz uma realidade da sua formação intelectual e escolar. Se trata de um acerto casual, que não traz para nível de correção do Enem um retrato fiel do indivíduo que está ali executando a prova. Ou seja, se você apenas marca e suas respostas são consideradas certas ou erradas, nós não estamos tendo uma visão clara do indivíduo, mas sim das suas respostas. A teoria de resposta ao item visa enxergar o indivíduo em suas dificuldades ou facilidades de conteúdos que serão ali visualizadas no momento da prova. Dessa maneira, a sua nota final vai ser uma nota coerente com seu perfil de acerto. Ou seja, não vai ser apenas a marcação correta da múltipla escolha, mas sim uma nota final que traga uma imagem coerente do indivíduo que está ali executando as questões. Aí você me pergunta, e a prova da redação? Vamos nessa? A prova da redação. Bom, esta de fato é uma prova à parte. A prova da redação, até o Enem de 2017, ela era corrigida pela VUNESP. E ela conta com um método muito interessante. 2 corretores independentes e incomunicáveis corrigem as folhas de resposta da redação. Após a correção, esses corretores atribuem uma nota. Para a plena execução da redação nota 1000, se trata de uma redação que atinge 200 pontos, que é a nota máxima em cada uma das 5 competências da redação. Bom, você pode conferir quais são essas 5 competências da redação no texto do nosso site Tinta Nanquim, cujo link está aparecendo aí na descrição do vídeo e de repente vai aparecer em algum local aqui dessa imagem mágica. Lá a gente tem o título dessas 5 competências e uma breve descrição das mesmas. Você vai ter uma redação nota 1000 se você conseguir atingir a nota máxima em cada uma das 5 competências que o INEP colocou para a gente. Feita a correção por esses 2 corretores, a gente vai ter que analisar uma segunda etapa. Se entre os 2 corretores que não se comunicam houve uma diferença de 80 pontos em cada critério, por exemplo, no critério número 1, um corretor deu uma nota 60, o outro deu uma nota 180, ou seja, há uma diferença entre eles de 120 pontos. Se essa diferença é maior que 80, para o nosso exemplo, 120, a redação vai para um terceiro corretor que vai refazer a correção da redação.
Se ainda assim essa diferença permanecer, a sua redação vai para uma banca examinadora que fará a correção e atribuirá uma nota final. Se, independente das 5 competências de redação, a nota final da redação apresentar uma diferença entre os 2 corretores iniciais maior do que 100 pontos, a redação mais uma vez vai para um terceiro corretor e esse vai corrigir e atribuir uma nota final. O método de redação visa ser bastante impessoal. 2 corretores independentes e incomunicáveis vão avaliar a sua redação. Então, a chance de a sua redação ser corrigida de uma maneira equivocada é muito pequena. Claro, são seres humanos que estão à frente desse processo, mas com a burocracia metodológica do INEP, a sua redação tem grandes chances de passar por uma correção pelo menos sensata. Precisamos acreditar nisso, que acreditar nesse método é acreditar no Brasil. E eu espero que você acredite no Brasil. Uma observação muito importante é que o título na redação do Enem ele é opcional. Ou seja, você não é obrigado a colocar o título. E o título já conta como linha escrita na prova. Então, cuidado para que você não extrapole o limite de linhas de prova por causa do título. Eu sugiro que quando você for treinar as redações, você adote o método prático de que se eu vou fazer uma redação com título lá no Enem, você vai fazer o treino já com o título. Se você não pensa em colocar o título na redação definitiva do Enem, faça o seu treino de redação sem título, porque aí você vai estar plenamente adequado no limite de linhas da redação e você não vai ser prejudicado por essa questão quase que matemática literal. Observações importantes. Vamos listar aqui os motivos que podem levar a sua redação a ser zerada. E eu espero que você não incorra em nenhum deles. Motivo número 1. Redação com menos de 7 linhas. É verdade, se você tem um limite de linhas interessante, como o da redação do Enem ali, e você coloca menos de 7 linhas, você meio que não escreveu nada. Então, de fato, a sua redação vai sofrer com a falência de conteúdos, o que vai acarretar o fato de ela ser zerada, excluída do certame. O segundo motivo para o qual sua redação pode vir a ser zerada é a desobediência à estrutura dissertativa argumentativa. Ou seja, desde já, nós já sabemos como você vai ter que montar a sua estrutura textual da redação. Se você sair da ideia da dissertação, a chance de zerar é enorme. Terceiro motivo que pode vir a zerar a sua redação: a cópia integral dos textos motivadores. A redação ela vai vir com algumas informações pré-estabelecidas. Se você, ao escrever o seu texto, fizer uma cópia das informações que está lhe sendo oferecida no exemplar de prova, você vai zerar a sua redação. Quarto motivo, presença de impropérios. O que são impropérios? Palavras inadequadas, terminologias de baixo calão e ofensas. Ali não é a sua tribuna livre para falar o que você quiser contra quem você quiser. Ideias positivas e necessárias? Sim. Desrespeito, palavrões? Não. Quarto motivo é fazer a entrega da folha de redação em branco, né? Isso é meio que desnecessário falar. Você não pode entregar sua folha de redação sem nenhum tipo de proposta. Você não apresentou nada, é zero. Quinto motivo é a ideia do desrespeito aos direitos humanos. Que nós evitemos esse tipo de transtorno. Bom senso. Bom senso. Bom senso. Discordar, apresentar ideias novas, ideias fora de um padrão, tudo bem, desde que as mesmas sejam éticas e, sobretudo, respeitosas. É disso que o nosso país está precisando. Bom, depois desse comentário sobre os métodos de correção das duas provas do Enem, tanto as provas objetivas quanto as provas de redação, a gente conclui que o exame ele visa humanizar esse candidato. Nós da equipe Titanaquim acreditamos bastante nesse projeto e o que eu estou dizendo aqui não é uma posição política, é uma convicção de um professor intelectual e que acredita no poder da educação. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe os comentários, que são tijolinhos importantes na construção do nosso trabalho. Visite o nosso site tintanaquim.com e curta a nossa página no Facebook. A equipe do Tintanaquim acredita em você. Tchau, tchau!